Alô pessoal, mais um vídeo no canal. Enquanto a gente está gravando esse vídeo aqui, iniciando essa gravação, o Flamengo está embarcando para Brasília, local do confronto com o Corinthians nesse domingo pela Supercopa do Brasil. O Flamengo divulgou a lista de relacionados. Tem Lucas Paquetá, ele está confirmado, como a gente havia dito no último vídeo, mas não tem só o Paquetá de novidade, tem outros jogadores voltando a essa convocação do técnico Felipe Luiz, e a gente vai trazer todos os nomes para você agora. O Flamengo prontinho para encarar o Corinthians nesse domingão. Também tem informação sobre o Wallace Ian, galera. O Wallace Ian teve o futuro dele definido no Flamengo. Vai ser vendido ou não vai? 15 dias atrás, o jogador se despediu depois de um jogo. De lá para cá, teve um imbróglio na negociação com o Red Bull Bragantino. E agora, ele vai ou não ser vendido pelo Flamengo pelo valor de cerca de 60 milhões de reais? A gente vai trazer todos os detalhes e o desfecho da situação desse jogador no vídeo de agora. Mas antes, pessoal, antes de falar da lista de relacionados e do Wallace Ian, só uma atualização do Josmar, atacante de 17 anos, que já faz parte do elenco profissional do Avaí, está sendo contratado pelo Flamengo. O jogador foi até retirado da lista de relacionados do jogo do Avaí desse sábado por conta da negociação com o Flamengo, da venda ao Flamengo, embora a galera que acompanha lá o dia a dia do Avaí tenha conversado com o presidente do Avaí, e o presidente tinha dito que não estava certo e tal, poderia acontecer. Gente, já aconteceu, tanto é que ele saiu da lista de relacionados. E muita gente me perguntou isso, ele chega para o profissional do Flamengo? Não, ele chega para reforçar o sub-20 e, obviamente, para ser lapidado e, quem sabe, ser utilizado no elenco profissional em um futuro breve. 17 anos e ele vai assinar um contrato válido por 3 temporadas com o Flamengo, tá? Quando ele assinar, eu falo os valores aqui da operação, porque foi pedido da fonte. Agora vamos para a lista de relacionados do Flamengo para pegar o Corinthians. Sim, Lucas Paquetá está nela, como a gente havia dito no último vídeo, ele seria relacionado, mas não tem só o Paquetá como novidade aí, eu vou destacar outros jogadores. Vamos lá: Alexandro, Andreu, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Carrascal, Danilo de Arrascaeta, De La Cruz, Diogo Alves, Emerson Royal, Eric Pulgar, Everton Cebolinha, Everton Araújo, Guilherme Varela, Jorginho, Luiz Araújo, Léo Ortiz, Lucas Paquetá, Léo Pereira, Pedro, Plata, Rossi, Samuel Lino, Saul, Vitão. Galera, o Saul, ele foi relacionado para a viagem, ele não tem condições de jogo, tá? O próprio Flamengo emitiu esse comunicado para contextualizar o porquê do Saul estar nessa lista. Então ele está indo para viajar, para comemorar também, caso o Flamengo seja campeão. Por que não? Ele fez parte da campanha do título do Campeonato Brasileiro, é por isso que o Flamengo está disputando a Supercopa do Brasil. Então, se o Flamengo for campeão, óbvio que ele tem o direito, sim, de gritar é campeão. Então, essa é a lista de relacionados, além do Lucas Paquetá, é claro, que é a grande novidade, e fica a dúvida de como o Felipe Luiz vai fazer a estreia desse jogador, se ele vai fazer a estreia também, ainda não tem nada certo, lembrando que ele não entra em campo desde o dia 6 de janeiro, mas estava no meio de uma temporada na Inglaterra, ele tem sim condições de jogo, ele pode entrar em campo, tanto é que ele foi relacionado. Outros destaques aí: o retorno do Danilo, para mim um jogador extremamente importante, não só pela qualidade técnica, mas também pelo espírito dele, pela experiência dele. Ele é um líder, digamos, sem faixa, então é muito importante você ter o Danilo ali nesse momento. E o De La Cruz também de volta, depois de passar por um processo no joelho. Enfim, vamos ver como que será o De La Cruz nessa temporada 2026. Muita gente já desistiu do jogador, a ver se o jogador consegue dar a volta por cima e performar com a camisa do Flamengo, como muita gente imaginou quando o Flamengo o contratou junto ao River Plate. Sobre Paquetá, galera, eu ainda tô vendo... Na boa, eu não tenho a menor paciência para isso, cara. Tem gente dizendo assim: achei exagerado o valor pago pelo Flamengo. Com esse valor, eu poderia contratar tantos jogadores. Primeiro, o Flamengo não precisa de tantos jogadores. Segundo, o Lucas Paquetá ele faz várias funções em campo. É basicamente se o Flamengo tivesse contratando vários jogadores em um, porque é isso, é literalmente isso. Ele faz várias funções em campo e faz muito bem, o rendimento dele não cai. Terceiro, é um cara identificado com o Flamengo, é um cara que não vai precisar passar por adaptação ao clube. Gente, na boa, isso para mim me soa como dor de cotovelo. A verdade é essa.
o time do cara não pode fazer uma contratação como essa, aí a pessoa prefere criticar essa contratação ao invés de falar assim, caramba, que patamar tá chegando o Flamengo. Pô, tomara que meu time um dia chegue nesse nível. Então, é isso. Prefere ter inveja a reconhecer um grande trabalho de um clube rival. E o Paquetá, em um vídeo lá na Flamengo TV, eu até postei isso nas minhas outras redes sociais, eu não boto aqui por questão de, enfim, de direito de imagem, não sei como é que funciona isso, eu tenho medo de perder a monetização do canal. E aí, o Paquetá contando, ó, ligou o Tottenham, o Chelsea. Engraçado é que o Tatá, que é um dos empresários dele, ligou empolgado e disse, o Chelsea está ligando, eles vão fazer proposta. Eu respondi, tá, mas e o Flamengo? Tipo, é porque você vendo a expressão do Paquetá, você entende como ele queria o Flamengo. Na boa, não tem como uma pessoa ainda normalizar e criticar essa contratação, porque o Paquetá, com todo respeito, saiu barato ao Flamengo e vocês vão ver isso com o passar do tempo. Vamos agora falar de Wallace Yan. Enfim, a novela chegou ao fim. Não sei se foi da maneira que o Flamengo queria, se o Red Bull Bragantino queria, ou se até mesmo o jogador queria. Mas o Wallace Yan, nesse momento, vai ficar no Flamengo. O Flamengo encerrou as tratativas com o Red Bull Bragantino. O Wallace Yan voltou a treinar no Ninho do Urubu normalmente, tá? E, por hora, o jogador não vai mais para o Red Bull Bragantino. Essa informação a gente trouxe em primeira mão nas outras redes sociais. E agora estou gravando o vídeo aqui no canal, porque foi uma apuração minha hoje no Flamengo, que eu perguntei, vem cá, e o Wallace Yan? A pessoa falou, Vene, olha só, pode cravar aí que nós encerramos as negociações com o Red Bull Bragantino, não vai ter mais negócio. E eu falei assim, tá, o jogador se despediu, como fica? Aí a pessoa respondeu, ele se despediu porque ele quis, ele não foi orientado para isso, ele se precipitou, não tinha nada assinado, ninguém entendeu nada quando o jogador fez isso, e por conta disso, ele acabou se precipitando. E agora ele se despediu, sendo que ele não foi vendido, porque o Red Bull Bragantino quis mudar algo que estava combinado, verbalmente falando, não estava assinado. Óbvio, se tivesse assinado, o jogador já estava treinando lá, já tinha assinado o contrato dele com o Red Bull Bragantino. Veneu, o que o Red Bull Bragantino quis mudar? Já expliquei, e para quem não viu ou para quem não lembra, eu explico novamente. O Flamengo acertou um valor com... O Red Bull Bragantino acertou um valor com o Flamengo. Nós vamos pagar isso aqui de maneira fixa a vocês. Cerca de 8 milhões de euros. Vamos botar aí. Aí, em cima da hora, o Bragantino virou, não, a gente quer pagar metade disso aí fixo e outra metade a gente bota em metas do jogador. Aí o Flamengo, não, desse jeito a gente não faz negócio, não vai rolar. Aí eu digo, pô, que isso e tal, vamos fazer. O jogador, obviamente, quer ir para o Red Bull Bragantino, os empresários, entre aspas, tentando ali, entre aspas, repito, entre aspas, forçando para tentar fazer o negócio sair, o Wallace Yan partir para o Red Bull Bragantino, mas nada adiantou. O Flamengo encerrou. Nesse momento, eu estou gravando o vídeo no dia 31 de janeiro, as negociações estão encerradas. Se o Red Bull Bragantino ligar para o Flamengo e falar, não, beleza, vamos fazer daquele jeito que a gente havia combinado, foi mal aí, desculpa, pô, a gente deu mole, pô, tentamos, beleza, esquece isso, quero fazer desse jeito. O Flamengo até faz. Agora, querer voltar atrás de um acordo que havia feito, mesmo que seja de maneira verbal, apertando apenas a mão, o Flamengo não vai topar. E é isso. E agora o jogador está de volta ao Flamengo. Diz aí, torcedor, você gostou? Acha que o Flamengo tem que usar o Wallace Yan ou lamenta? Nossa, uma baita venda que o Flamengo está perdendo. Quero a sua opinião, é sempre importante. Estamos juntos e fui!